Amém. Louvado seja o Senhor. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Antes, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome por tudo que tu és para nós, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem alcançado nas nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que nessa hora o Senhor venha abençoar a sua palavra, ela possa vir aos nossos corações, trazer paz, alento, trazer uma mensagem de esperança, trazer uma mensagem de edificação. Abençoa a cada um de nós, a cada pessoa que nos assiste nessa hora. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus nós estamos desfrutando do tema A Salvação Completa de Deus, do livro Chamados, Escolhidos e Fiéis. E essa mensagem 2, ela é a continuação dessa mensagem, a salvação completa de Deus. E nós estamos vendo a salvação completa de Deus, tanto no livro de Isaías como na Epístola aos Hebreus. Fala dessa salvação completa de Deus. A salvação que Deus quer nos dar, que nós recebemos de Deus, é uma salvação plena. É a salvação que começou no nosso espírito, quando nós cremos no Senhor. Depois, o Espírito Santo, o nosso espírito, ele vai saturando a nossa alma, transformando a nossa alma, enchendo a nossa alma. E depois, por fim, também essa vida, esse espírito, ele vai se saturar até mesmo no nosso corpo. No futuro, quando na ressurreição, Deus ressuscitar também todos aqueles que nele creram, então o corpo também será um corpo de glória, um corpo glorificado, assim como foi o corpo do Senhor Jesus. Então nós estamos vendo essa tão grande salvação de Deus, né? E essa salvação é completa. E Deus, né, ele tem oferecido nesse período, uma vez que o homem já recebeu a salvação, Deus tem oferecido um banquete, Deus tem oferecido uma ceia para o homem desfrutar. E também Deus quer conduzir seus filhos à glória. Depois de salvo, Deus precisa agora nos conduzir à sua glória. E para nos conduzir à sua glória, então, Ele está nessa era, com seu Espírito intensificado, trabalhando dentro de nós, para nos transformar, para nos santificar, para por fim, nos glorificar. Então, esse é uma obra que Deus está fazendo por meio de Cristo, por meio do seu Espírito hoje em nós. E essa obra de Deus, essa salvação de Deus começou quando nós cremos e nós não pagamos nada, foi algo gratuito que nós recebemos de Deus. Foi tudo por meio da graça de Deus. Leamos Isaías capítulo 55, versículo 1, diz assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então aqui fala, o profeta diz que vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Isso, na verdade, é uma profecia de Isaías, né? Já mostrando, Isaías, principalmente esse capítulo 53, 55, aponta para Cristo, né? Uma profecia com respeito ao Senhor Jesus. E aqui, o Senhor, o profeta já falava do Senhor, né, dessa grande salvação que ele traria para a humanidade, para as pessoas. Então nós vemos que nós, pecadores, quando pecadores, não tínhamos direito a nada, a salvação de Deus. Não tínhamos nem condições de comprar essa salvação, né? Não tínhamos capital para comprar essa salvação, porque não havia um preço que nós pudéssemos pagar. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele nos convidou para comer e beber
gratuitamente, né? É de graça, Deus não cobrou nada, Ele me chamou para comer e beber gratuitamente, conforme nós vimos aqui em Isaías, né? Ele fala: vinde, comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Comprai sem dinheiro e sem preço. Então não tem dinheiro, né? Não é necessário ter dinheiro, nem preço, não tem preço. Qual é o preço que nós pagamos? O preço é a nossa sede, né? Se nós temos sede, esse é o preço que nós pagamos. Simplesmente é ter sede. Se uma pessoa não tem sede, não tem desejo de receber de Deus algo, a sua salvação, a sua comida, a sua bebida, o seu vinho, o seu leite, se não tem esse desejo no coração da pessoa de comer e beber com o Senhor, então não tem como o Senhor também oferecer esse banquete, não é verdade? Mas a partir do momento que o homem sente esse desejo de estar comendo e bebendo, então aí esse é o preço para que ele vá até o Senhor e receba de graça, né? Senhor Jesus. Então, essa graça aqui, né? A graça, na verdade, o que é a graça? A graça é Deus em Cristo vindo até nós como salvação, como vida, como nosso desfrute, como a nossa vida. Então, Deus em Cristo vem alcançar o homem. E isso é graça, né? Muitos falam que graça é um favor não merecido. Sim, por um lado, graça é um favor não merecido. Mas a graça, na verdade, é muito mais que isso. É Deus, por meio de Cristo, nos alcançando, nos salvando, nos libertando, nos dando as suas riquezas, nos suprindo as nossas necessidades. Quantas vezes nós estamos carentes de Deus e o Senhor vem com a sua graça suprir a cada um de nós? Quantas vezes estamos passando por situações difíceis, por problemas difíceis, e o Senhor vem nos socorrer, o Senhor vem nos acolher, o Senhor vem, né, com a sua graça nos sustentar. Então, se você está passando por uma situação difícil nesse período, principalmente dessa pandemia, eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Deus tem graça suficiente para você. Desfrute da graça do Senhor. A graça do Senhor é maravilhosa. Ó Senhor Jesus. Por meio da sua graça, Deus então nos convidou para um banquete, né? A graça, nós éramos pecadores, a graça de Deus veio, nos alcançou, e aí então Deus nos chamou para um banquete. Tem um registro desse banquete aqui em Lucas. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 16, diz assim: ele, porém, deixa eu ver aqui, Lucas 14, 16. Ele, porém, lhe respondeu: certo homem deu uma grande ceia, convidou muitos. 17. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a recusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me ponhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Então, cada um deu uma desculpa para não ir para a ceia da qual foi convidado. Versículo 21 diz: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Que maravilha, né? Ainda há lugar. Então, na verdade, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, o Deus Pai, preparou uma grande ceia. E ele convidou, na verdade, ele veio primeiramente para os judeus, né? Veio para os seus,
para cumprir a profecia, mas a Bíblia diz que os seus não receberam. E os judeus recusaram o Senhor Jesus. Então, ele mandou que o seu servo saísse, né, chamando aquelas outras pessoas que não foram convidadas, que eram justamente aquelas pessoas que viviam fora da graça, fora da promessa, que éramos nós gentios, éramos como esses aleijados, esses cegos, esses coxos, né? Aleijado não tem como se firmar nos pés, coxo, né? Tem dificuldade de andar, de caminhar também, cegos, né? São aqueles que não enxergam, não têm a visão espiritual da salvação de Deus. Então, por que ele mandou chamar essas pessoas? Na verdade, ele quis dizer que esses judeus eram como, na verdade, eles estavam coxos, eles estavam cegos e eles estavam aleijados. Eles eram aleijados, cegos e coxos, porque eles não sabiam, não tinham firmeza para caminhar. Eles tinham defeitos, né? Cocheava espiritualmente. E eles eram cegos também espiritual. E Deus mandou chamar aquelas pessoas, né, que éramos nós gentios, que não tínhamos parte na graça de Deus, na salvação, e ele nos incluiu nessa ceia, nesse banquete. A menção também dessa passagem em Mateus, queria ler com vocês também, da grande ceia, em Mateus capítulo 22, versículo 3 diz assim: então enviou seus servos a chamar os convidados, né? O versículo 2 fala: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Esse é o versículo 3. E o versículo 11 diz assim: entretanto, porém, o rei... deixa eu ler aqui mais o versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizendo aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Versículo 5 diz: eles, porém, não se importaram e se foram, um para seu campo, outro para seu negócio. Então, cada um foi para um lugar. Então, o Senhor mandou que o seu servo saísse, versículo 9, ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrarem. Aí, saiu convidando para o banquete todas as pessoas que encontrou pela rua. E aí, versículo 11 diz: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Versículo 12. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. E aí, versículo 13. Então ordenou o rei a seus serventes: amarrai os de pés e mãos e lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por um lado, o Senhor veio para os judeus, a salvação era para eles, mas os judeus recusaram o Senhor, né? Recusaram o Senhor. E o Senhor, por um lado, nos alcançou. Então isso mostra que aqueles que o receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, que crê no seu nome, que crê em Jesus, conforme está em João, capítulo 1, versículo 12. Mas nós sabemos que até hoje Deus está convidando as pessoas para um banquete, né? O Senhor, há mais de 2000 anos, que Ele morreu por toda a humanidade, e os seus servos têm saído para pregar o Evangelho, né? Saindo para falar do amor de Deus para as pessoas, para salvar as pessoas, para que as pessoas realmente tenham a salvação, para que as pessoas sejam libertas de tudo que não é Deus, para que as pessoas recebam de graça a salvação de Deus, para que as pessoas entrem no banquete de Deus, como fala lá em Lucas, né? Que o servo disse para ele: os convidados todos foram chamados e ainda há lugar. Então ainda há lugar.
né? Vamos chamar os nossos parentes, vamos pregar o evangelho para os nossos vizinhos, vamos pregar o evangelho para o nosso cônjuge, se não for cristão, para os nossos filhos, né? Para os colegas de trabalho, para as pessoas em geral que nós tivemos acesso, para que essas pessoas venham para receber a salvação de Deus, porque ainda há lugar, ainda tem vaga, ainda tem lugar, né? Senhor Jesus, porque é de graça, de acordo com Isaías, né, 51, nós vimos 20, né, e comprar sem dinheiro e sem preço, né? O Senhor, na verdade, quer nos dar um banquete, e esse banquete, por um lado, é a salvação por meio da sua graça, né, que nós recebemos, mas, por outro lado, também esse banquete, há um segundo banquete que Deus está preparando para aqueles que são não só chamados, mas aqueles que são escolhidos dentre os chamados, aqueles que realmente se deram, aqueles que realmente pagaram o preço, aqueles que realmente, no período agora, depois de salvo, desenvolveram a sua salvação, com temor e tremor, aqueles que realmente cresceram em vida, que negaram a sua vida da alma, que tomaram a cruz e seguiram o Senhor. Esses aí vão obter a recompensa, vão ter a recompensa do Senhor, vão reinar com o Senhor por 1000 anos, não é verdade? Então, vai participar dessas bodas do Cordeiro, né? A ideia é a associação às bodas do Cordeiro no reino milenar. Então, é necessário ter sede. Se você tem sede, uma vez que você é salvo, você tem sede da palavra de Deus, você pode beber de Cristo. Em João capítulo 7, Evangelho de João, vamos abrir aí, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 7, o Senhor Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, da festa da Páscoa, né? Aliás, do tabernáculos, perdão, capítulo 7, versículo 37, fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, depois que o Senhor Jesus morreu e ascendeu ao Pai, foi glorificado, então ele veio como um Consolador, o Espírito Consolador, né? E aí então ele pôde saciar a sede das pessoas. Ele se soprou para dentro dos discípulos e falou: receber o Espírito Santo, né? Então eles foram regenerados, eles receberam a vida divina. Então esse Senhor Jesus, ele é o Espírito. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que o Senhor, 1 Coríntios 6,17, o Senhor é o Espírito, né? O Senhor é o Espírito, né? E aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, nós precisamos perceber que o Senhor, ele veio como esse Consolador, trazendo graça, trazendo paz, trazendo libertação, salvação. Em Isaías ainda, voltando lá para Isaías capítulo 12, agora eu queria ler o capítulo 12 de Isaías. Isaías capítulo 12, versículo de 1 a 3. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu canto, e Ele tornou a minha salvação. E Ele se tornou a minha salvação. Então, o Senhor, na verdade, é essa fonte de água viva, né? Ele é aquele que nos traz a alegria da salvação, né? Então, aqui fala que eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, né? Então, o Senhor é a nossa salvação. Cristo é a nossa salvação. Cristo, ele se tornou como água da vida. Ele se comparou à água. Ele falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né?
Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Jesus se comparou à água. Uma água é para saciar a sede das pessoas, né? As pessoas estavam com sede, né? Mas não era de água ali. Elas estavam bebendo, comendo, bebendo, mas não saciava a sua sede espiritual. Mas Jesus veio para saciar a sede. É como ele falou para aquela mulher samaritana também, em João capítulo 4, né, que estava no poço tirando água para beber. Ele falou, dá-me dessa água. E a mulher, mais tarde, fala para ele, né? Ele fala para a mulher, Jesus disse para a mulher, né, se tu soubesse quem fala contigo, tu lhe pedirias, eu lhe daria uma água para jorrar para a vida eterna. Ela falou, Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais aqui tirar. Então, ela não entendeu que essa água é o próprio Cristo, né, que sacia, né, as pessoas espiritualmente. Cristo supre as pessoas. Cristo, na verdade, né, ele como a água da vida, ele vem, né, saciar a sede de milhares de pessoas que estão precisando nesse momento da palavra, estão precisando de acolhimento, estão precisando de descanso, né? Ele falou, acharei descanso para as vossas almas, vinde a mim, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então, isso só se encontra em Cristo. Quando você vai até Cristo, então, ele se apresenta para você como essa água da vida, como esse pão da vida, para te suprir, para saciar sua sede. Ele prepara um banquete, uma ceia, para que você possa receber Jesus e desfrutar de Cristo uma vez que você recebe Ele. Se você ainda não recebeu Jesus, meu amigo, minha amiga, eu te convido a você realmente abrir seu coração e receber Jesus como essa água viva na sua vida. Senhor Jesus. E o versículo 4 de Isaías 12 diz assim, irei naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Então ele disse que naquele dia dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Invocar é chamar. É chamar pelo Senhor em som audível. Quando uma pessoa chama o nome de alguém, chega na porta da casa e fala, ô fulano, chama o nome daquela pessoa, está invocando aquela pessoa, está chamando aquela pessoa. Do mesmo jeito na Bíblia, fala que nós devemos invocar o nome do Senhor. No Antigo Testamento eles invocavam Jeová, invocavam a Deus. Mas no Novo Testamento eles invocavam Jesus. Em Atos capítulo 7, fala que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então invocar é clamar o nome do Senhor. Por isso que nós vemos aqui na Bíblia, em Romanos, na Epístola aos Romanos, abrem suas Bíblias, Romanos capítulo 10, e o versículo 13 de Romanos diz assim, o versículo 12 diz, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando você clama, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Senhor Jesus, venha me salvar. O Senhor aparece para você e te salva. O Senhor, Ele se faz conhecido a você. Então, meu querido, minha querida, invoque o nome do Senhor. E mesmo nós que já recebemos a Jesus, mesmo que você já tenha Cristo, se você quer desfrutar das riquezas de Cristo, você precisa invocar o nome do Senhor. Porque a Bíblia fala que Ele é o Senhor de todos. Mas Ele só é rico para com todos que o invocam. Toda aquela pessoa que crê no Senhor Jesus, o Senhor Jesus é Senhor daquela pessoa. É o Senhor da vida daquela pessoa. Ele é o Senhor daquela pessoa. Mas Ele só vai ser rico para aqueles que invocam o seu nome. Se você quer desfrutar das riquezas de Cristo, invoque o nome do Senhor. Senhor Jesus. Faça uma respiração da vida. Oh, Senhor Jesus. Invoque várias vezes. E você vai ver que você vai desfrutar dessas riquezas de Cristo. Oh, Senhor Jesus, é maravilhoso, né? Senhor Jesus, vamos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Por isso que lá em Isaías 55:1 fala que nós devemos comprar sem dinheiro e sem preço.
Não tem preço. Como nós íamos pagar? Nem a nossa vida era capaz de pagar por tão grande salvação. Ainda que nós disséssemos, Senhor, né, tira a minha vida, né, para que eu possa pagar os meus pecados, ainda assim não pagaria. Porque diante de Deus, um justo precisava morrer pelos injustos. Não havia um justo sequer. Então Deus enviou seu próprio Filho como justo para morrer na cruz por nós injustos. Aí sim, Deus aceita esse sacrifício. Então, é sem dinheiro e sem preço, né? O preço é a nossa sede. Sem sede não há como almejar essa água. Provérbios, queria que você abrisse também aí em Provérbios. Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9. Vamos ler versículo 5 de Provérbios 9. Diz assim: Vinde, comei meu pão e bebei do vinho que misturei. Então, o Senhor está falando aqui: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Então, o Senhor é como o pão, né? Ele é como o pão da vida. E também o Senhor é como o vinho, né? São duas coisas interessantes, né? Duas coisas interessantes. O vinho, ele, na Bíblia, ele representa a alegria do coração, né? Em João capítulo 2, né, fala que o Senhor Jesus foi convidado para uma festa em Caná da Galileia. Chegando nessa festa, o vinho acabou. Então, Maria, a mãe de Jesus, procurou ele à parte e falou: acabou o vinho, né? Acabou o vinho, ou seja, acabou o vinho na festa, acabou a alegria, acabou o prazer, porque as pessoas só se alegravam depois que bebia vinho, se alegravam. Então, acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a satisfação, acabou o prazer das pessoas. As pessoas estão sem prazer, estão sem alegria. E aí Jesus vai, manda que chame os serventes lá da festa e encha 6 talhas de água, e aí ele transforma aquela água em vinho. E o vinho que o Senhor transformou a água foi o melhor vinho que tinha, né? O melhor vinho que tinha. E eles falaram: todos costumam botar o bom vinho no início da festa, e quando todos já estão embriagados, aí ele bota o vinho ruim. Você botou, deixou o vinho bom para o final. Mas não é que ele deixou o vinho bom para o final. O vinho bom que os homens colocaram ali, né, não é, ainda era inferior ao vinho que o Senhor Jesus gerou das águas. Então, o vinho do Senhor é melhor. A alegria de Cristo é melhor do que a alegria do mundo, né? Não se compara à alegria que o mundo tem para dar. Cristo é o nosso vinho novo. Cristo é o nosso vinho que nos alegra. Então, o vinho na Bíblia representa a alegria do coração. Se você está triste, está com problemas, né? Está para baixo, está encucado com algumas coisas, não está desfrutando desse momento por causa da pandemia, perdeu alguns entes queridos, está triste, está para baixo, eu quero dizer para você: Cristo é esse vinho que nos alegra. Invoque Jesus, se volte para Ele, se volte ao Espírito, diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu quero, Senhor, eu quero, na verdade, Senhor, desfrutar aqui. Ore, leia a palavra. Talvez muitos pararam de reunir nesse período de pandemia, se acostumaram a ficar em casa, ou alguns tentando se precaver, né, dessa pandemia, ficou muito em casa. Alguns outros estão mesmo vacinados, mas talvez estejam com medo, né? Mas eu quero dizer para você: desfrute Cristo, né? Tome Cristo como a sua alegria, como a sua salvação, como a sua fonte de vida, né? Não olhe para os problemas ao seu redor, olhe para o Senhor, desfrute do Senhor. Ele é a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de vida. Ó Senhor Jesus! Por isso,
Beba de Cristo como esse vinho novo, que vai trazer alegria para o seu coração. Ó Senhor Jesus. E também fala do azeite, né? Fala de beber vinho, mas também nós vimos que lá em Isaías, comei e bebei, né? O azeite na Bíblia era muito usado para dar brilho ao rosto, né? Brilho ao rosto. E o pão era usado para alimentar as pessoas e fortalecer, dar força, né? Jesus, quando saiu com aquela multidão, estava andando com a multidão e de repente eles sentiram, a multidão estava com fome, já era tarde. E aí o discípulo procurou o Senhor, falou que a multidão estava com fome. O Senhor Jesus mandou que ele pegasse o que tinha para dar para ele, só tinha pão e peixe para dar. 2 pães e peixe. E aí o Senhor pega esses pães e vai multiplicando e alimenta a multidão. E os peixes. Então, o pão é sempre para dar força, para nós podermos caminhar. Então, nós precisamos, por um lado, saciar nossa sede, que é Cristo, para nos dar alegria, né? Para nos dar força. Precisamos de Cristo como esse vinho para alegrar o nosso coração, né? Não o vinho do mundo, não a bebida do mundo, mas Cristo como esse vinho espiritual. Mas também precisamos de Cristo como pão, para nos dar força, vigor, para nos nutrir, nos suprir, nos fortalecer. Senhor Jesus. Então, meus queridos, não vamos buscar outras coisas no mundo, né? Não vamos buscar as coisas que o mundo tem para nos dar. Vamos buscar no Senhor. Vamos buscar os prazeres que esse mundo tem para nos dar, não é verdade? Em Salmos capítulo 4, ainda aí, abra sua Bíblia em Salmos capítulo 4, quando você desfruta do Senhor como vinho, como leite, como pão, você descansa no Senhor, você descansa em paz em Cristo. Por isso que aqui em Salmos, capítulo 4, no versículo 7 e 8, diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Então, as pessoas quando têm fartura de alimento, de comida, não falta nada dentro de casa, elas se alegram, elas estão bem, estão em paz, estão alegres. Mas quando tem problemas ou quando falta suprimento, então desmorona o mundo das pessoas. A paz logo vai embora, porque não é uma paz verdadeira. Por isso que Paulo falou: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de escassez como de fartura, né? Então, nós, como filhos de Deus, também precisamos aprender a viver feliz, alegre, contente em qualquer situação. Não importa se vai ter problema, vai aparecer escassez de alimento, se houver, mas nós estamos firmes do Senhor. Aleluia! Porque a nossa verdadeira alegria é o Senhor. Aquele que nos supre graça é o Senhor. Aquele que nos supre alimento é o Senhor. A fonte da nossa paz é Cristo. Não é uma vida tranquila ao nosso derredor, sem problemas, sem situações difíceis. Não. Independente de tudo, Cristo, Ele na verdade é aquele que nos guarda. Cristo é aquele que nos fortalece. Cristo é aquele que nos dá paz. A verdadeira paz é Cristo. Uma certa vez, vários pintores foram desafiados para fazer um quadro que expressasse melhor a paz. E todos fizeram assim um campo bonito, com um sol nascente. Cada um tentou fazer uma brisa suave, um raiar do dia. Cada um tentou pintar um quadro. Mas teve um pintor que fez um maremoto, parecendo um maremoto assim, mas lá no mastro de um daqueles navios que estava naquele maremoto, havia uma pomba branca, toda tranquila assim no mastro, né? E esse foi o quadro vencedor, porque ele transmitia aquela pomba ali, no meio daquela situação, ela transmitia uma paz muito grande. Então, às vezes, a nossa vida está revolta, o vento está revolto, o mar está agitado, mas se Jesus está no nosso barco, nós estamos bem, não é verdade?
E se nós estamos nesse vendaval, mas se nós estamos em Cristo, nós vamos ter paz. Então aqui fala isso, né? Em Salmo 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura. Ou seja, mais alegria você tem no coração com Cristo do que uma pessoa que não tem o Senhor e tem fartura e fica alegre porque tem fartura. A alegria do Senhor ainda é superior a essa. E o versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, porque só tu, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então, você pode colocar sua cabeça no travesseiro e dormir, porque o Senhor lhe faz repousar seguro. Ó Senhor Jesus. Então Isaías fala, vinde e comprai vinho e leite. Vinho e leite. Isso é interessante, vinho e leite. Né? Vinho e leite. Jesus falou uma vez assim, voltando ainda com a questão de paz. Ele falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem se atemorize. Então, o Senhor disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo dá. E quando está tudo bem, estamos em paz. Quando acontece um problema, acabou a paz, vem revolta, vem briga, vem maldizer, né? A pessoa não consegue viver em paz. Uma pessoa que não consegue viver em paz. Tem pessoas que não conseguem viver em paz com o próximo, por exemplo. Né? Quando há problemas, ao invés de vir ter comunhão, trazer paz, resolver as questões, não. Né? Briga, discute, faz confusão. Então essa pessoa não vive em paz, não tem paz. Né? Não tem paz, não é uma pessoa que transmite paz. Então nós precisamos ser as pessoas que vivem em paz. Mas essa paz só Jesus pode dar. Só quem experimenta, só quem bebe de Cristo pode ter essa paz e pode transmitir para as pessoas essa paz. Então seja aquele que transmite paz para as pessoas, né? Quando você entra no seu trabalho, as pessoas falam, puxa, quando eu olho para você, eu sinto uma paz tão grande, né? Quando você chega na sua casa, as pessoas sentem paz ao olhar para você. Quando você vai visitar uma pessoa, a pessoa às vezes está naquela situação difícil, mas quando você chega naquele ambiente, a paz se instala ali naquele lugar. Jesus era essa pessoa que levava a paz. As pessoas que contactavam ele sentiam a paz. Por isso ele fala, bem-aventurados os pacificadores. Né? Você tem que ser pessoas que pacificam. Você não deve ser pessoas que falam de um, falam de outro. Critica um, critica outro. Não. Você deve ser pessoa que leva a paz para as pessoas. E traz conciliação para as pessoas. Um pacificador. Porque desses é o reino dos céus. Né? É aqueles que vão reinar com o Senhor, são pessoas que vivem a paz de Cristo. Então, reforçando isso, eu quero falar agora do Isaías 55:1, que fala, vinde, né? Comprar e comer sem dinheiro e sem preço, o vinho e leite. Né? Então, o vinho, nós vimos que é processado, né? É um produto vegetal. E o leite, né? Ele é um produto animal. Mas todos os dois, né, são processados. O vinho precisa se colher a uva de boa qualidade, e aí pegar essa uva, pisar nela, pisar ela, e depois que pisa essa uva, pega esse líquido, espreme, pega esse líquido, coloca no barril e requer tempo para que ali o vinho vá sendo produzido. Então, há todo um processo até o vinho ficar pronto. Né? Eu aqui não estou falando 100% como é o processo do vinho, mas vem da uva esmagada, do líquido, né? do suco da uva para transformar em vinho. E também o leite, né? o gado, né? Ele vem, come o mato passa, né, por um processo dentro do intestino do boi, depois ele volta, ele rumina de novo aquele alimento, aquele capim, e aí vai de novo, volta de novo para o seu intestino, e aí depois até suprir eles, né, e eles serem alimentados. E a vaca, no caso, né, ela vai dar leite. Por quê? Porque ela está alimentada, né, de ter comido esses vegetais. Né, esse alimento vai também ajudar ela
quando vier a ter o seu filhote, e aí ela vai produzir leite. Então, é um processo até chegar o vinho, é um processo até chegar o leite. Significa que o Senhor Jesus, ele não é só o vinho, porque o vinho da alegria, mas porque ele se processou, ele passou por um processo de viver humano, de morte, de ressurreição, de entronização no reino, e depois de ter se tornado o Espírito, como fala em 1 Coríntios 15:45, que o último Adão tornou-se o Espírito que dá vida, né? E depois, então, ele poder se dispensar para dentro daqueles que creem nele. Então, nós precisamos desfrutar desse Cristo processado como Espírito hoje, como vinho e como leite. Ó Senhor Jesus, vinho para nos dar alegria e leite para nos dar força e vigor. Ó Senhor Jesus. E aí, Isaías 55 ainda, queria que vocês ainda lessem aí, Isaías 55, o versículo 2 fala: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Né? Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso dinheiro naquilo que não satisfaz? Então, só essa primeira parte. Então, nós precisamos, né, não gastar o nosso dinheiro, entre aspas, né, o nosso vigor, a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso vigor físico, né, o nosso tempo, naquilo que não satisfaz, naquilo que não vai nos levar para Deus, naquilo que não vai nos levar a fazer a vontade de Deus. Nós precisamos, de fato, voltar o nosso coração para o Senhor, né? E comer de Cristo, beber de Cristo. Não gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Por que vamos gastar naquilo que não é pão, né? Nas coisas do mundo, na carne, vivendo no rudimento do mundo, seguindo as paixões da nossa carne, do nosso ser natural. Por que vamos fazer isso? Não. Por isso que lá em João, né? 1 João, abram aí, 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, nós precisamos estar fazendo a vontade de Deus. Voltar o nosso coração para Deus. Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E fazer a vontade de Deus é não gastar o nosso dinheiro naquilo que não é próprio. Por um lado, pode ser dinheiro material mesmo, que a gente gasta com tantas coisas, mas não oferta para o Senhor. Né? O Senhor tem uma necessidade na igreja, mas nós não somos os primeiros a ofertarmos, né, para a obra de Deus. Não ofertamos para a obra de Deus. Né? Ficamos de fora. Mas queremos desfrutar, né, do que os outros ofertaram para nós. Né? Mas nós não ofertamos. Então, por um lado, devemos ser aqueles que investem também no reino. Mas precisamos também ser aquele que investe a nossa vida no reino. Não gastar a nossa vida nem o nosso tempo em coisas supérfluas, efêmeras, momentâneas, mas gastar o nosso tempo, nos dedicar à obra do Senhor, a Cristo e à igreja. Senhor Jesus. E aí, versículo 17 de 1 João 2 diz: Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, é fazer a vontade de Deus, porque não há mais tempo a perder. O Senhor já investiu tudo que Ele é e que Ele tem em nós. Né? Vamos ser aqueles que fazem a vontade de Deus. O Senhor já preparou o banquete, o Senhor já preparou tudo. É de graça. Nós fomos salvos, não pagamos nada.
Estamos já nessa grande ceia que o Senhor preparou aqui. Mas não adianta vir para a ceia sem as vestes adequadas. Porque se nós viemos no dia da ceia, né, das bodas do Cordeiro, ele vai ver as nossas vestes. O que é uma veste nupcial? É uma roupa adequada, né, espiritualmente falando, para se encontrar com o Senhor. Ou seja, nossas vestes eram vestes sujas. O Senhor nos deu uma nova veste, uma veste de vinho finíssimo, né, bordada, como fala lá em Apocalipse. Então, essa veste nupcial, nós precisamos estar vestidos com essa veste nupcial para, naquele dia, se encontrar com o Senhor. Precisamos que o Senhor trabalhe em nós, que a cada dia Ele possa bordar em nós, né, e que Ele possa nos transformar, nos purificar, para que nós tenhamos o coração de fato puro para o Senhor, para com Deus. Amém? E aí, nós não precisamos fazer nenhum esforço, só precisamos comer e beber, porque esse tempo que nós estamos vivendo hoje é tempo de comer e beber de Cristo, e desfrutar desse banquete que o Senhor preparou. E desfrutando desse banquete que o Senhor nos preparou, gratuitamente nós vamos sendo conduzidos à glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que você, meu querido e minha querida, possa comer e beber de Cristo diariamente. Eu quero fazer uma oração por vocês. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de trazer essa palavra. Ó Deus, venha ser a paz no nosso coração. Nós possamos desfrutar de Ti como nossa paz. Que nós possamos desfrutar desse banquete maravilhoso que o Senhor trouxe para nós na vida da igreja. A vida da igreja é um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, de comer e beber de Cristo. Não há lugar para outras coisas. Por isso, Senhor, livra-nos e livra a igreja de tudo que não traz a sua paz. Traga a sua paz sobre nós. Traga a sua paz sobre cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora. Leva essas pessoas para um banquete. Senhor, ainda há lugar. Que o Senhor possa convidar muitos para essa grande ceia. Nós queremos não só ser chamados, convidados, mas queremos ser escolhidos. Não queremos dar desculpas esfarrapadas naquele dia, Senhor, diante de Ti. Porque estamos envolvidos com tantas coisas, gastando nosso dinheiro em tantas coisas. Nós queremos investir no reino. Senhor, guarda o nosso coração. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.